Olá, você não quer alvenaria de blocos na sua obra? Seguindo a mesma série já de vários vídeos, você não quer esse sistema construtivo na obra? Chegou a vez da alvenaria de blocos. E porque decisões de projeto tornariam uma ideia excelente em algo horrível na sua obra em específico? Tá? E esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu tive para criar, porque é um sistema muito bom. É um sistema que ser um dos primeiros que eu recomendaria ser trabalhado para eficiência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o problema que não vai funcionar para toda a obra. Ele tem desvantagens que a gente tem que aceitar. Então, vamos lá. Primeiro, definições. O que é o bloco modular? Simplificado lá do mínimo de estruturas. Um bloco estrutural modulado é um bloco com dois furos verticais ou, no caso bloco cerâmico, dois furos principais e vários furinhos pequenos, que no Brasil possui 9 a 19 de largura, 19 de altura e 29 a 39 de comprimento, com blocos especiais de amarração, mas o padrão geral dele é esse. Pode ser de concreto ou cerâmico e existem blocos específicos na amarração de quinas. O bloco de concreto não requer equipamentos caros para fabricar. Basicamente é só misturar o concreto, colocar no molde, tirar e esperar curar. Enquanto que o bloco cerâmico tem que ser fabricado como se fosse um tijolo cerâmico, mas com maior controle de qualidade para atingir a resistência necessária pelo menor consumo de materiais. E são limitados a poucas regiões do Brasil. Possuem resistência média de 5 MPa, apesar de ser possível mais de 20 MPa com controle de qualidade. O consumo padrão varia de 13 a 17 blocos por peça, né? 10% da média gasta com tijolo maciço, né? Na verdade, tem a questão, mas vamos lá, né? A depender da modulação e de quantos blocos de amarração são necessários. Mas essa ideia é a base. E aqui entra um desenho simplificado do bloco. E aqui aquela pergunta padrão. E se eu aceitar? Se você aceitar as objeções e adequar a obra às limitações do sistema, pode utilizar tranquilamente. Inclusive, tende a ser um sistema eficiente e econômico, tanto em obras residenciais quanto prediais. O objetivo aqui é demonstrar que esse não é um bloco perfeito, que ele tem desvantagens, pois fanático por método construtivo, que lista todas as vantagens como se fosse algo perfeito enquanto esconde a desvantagem, tem muitos, é que eu quero demonstrar que todo sistema tem desvantagem. O crítico entender problemas e se utilizar ainda, não esquecer desses problemas. Essa série vai abordar outros tipos de paredes. Não é porque eu sou hater do bloco modular fã clube. Tá? Não é que eu torço para o tijolo ecológico fã clube ou para o steel frame fã clube. Tá? Não, eu estou abordando todos os tipos e eu quero demonstrar que todos os tipos têm desvantagens. Então vamos lá. O primeiro motivo é que não existem blocos adequados na sua região. Mal ou bem, se você quer construir de tijolo baiano, tem no Brasil inteiro. Se quer construir com blocos mais adequados, muitas regiões não tem. As principais famílias de blocos modulares são as de bloco 14 por 29 cerâmico e o bloco 14 por 39 de concreto. Nada impede um bloco de concreto de 14 por 29 ou um cerâmico de 14 por 39, mas esses são padrão industrial que você vai ver. A maior parte dos blocos cerâmicos são de 14 por 29, a maior parte dos blocos de concreto são de 39, ok? O bloco cerâmico, apesar de ganhar em quase todas as métricas, quando a gente fala na parte térmica, quando a gente fala na parte ergonômica de construção, quando a gente fala na parte de peso como um todo, ele ganha. Né? Mas ele não está disponível. Ele tem uma resistência um pouco menor, mas é uma diferença considerável, e não está disponível em todas as regiões do Brasil. Claro, isso pode ser contornado com frete, mas é um custo extra. Tá? A diferença de resistência de um bloco cerâmico para um bloco de concreto, eu costumo explicar ela como similar a um carro 1.0 e um carro 1.6. Qual que é mais rápido? O 1.6. Que lugar que você consegue ir com carro 1.6 que você não consegue com carro 1.0? Quase nenhum. Né? Mesmo que ele tenha uma capacidade um pouco menor, no global é bem similar. Né? Ah, mas não faz 0 a 100. Ok. Mas onde você consegue ir com carro 1.6 que você não consegue 1.0? Entendeu? Acaba sendo uma diferença pequena no global. Ok? Vai ter casos que tem uma diferença gigante. Tipo um tijolo ecológico, por exemplo, ele tem uma resistência bem menor. Então, ele vai ser um, dois pavimentos, entende? Ele um tijolo baiano menos ainda. Então, a questão é, o bloco de concreto, ou do bloco cerâmico, apesar do bloco cerâmico ter uma resistência um pouquinho menor,
é pouca diferença, tá? O bloco de concreto tem fabricação mais fácil e maior resistência, tá? No total ele tem maior resistência, quando você vai dimensionar realmente você percebe que você consegue uma carga um pouquinho maior, um pouquinho menos de groteamento, de reforço, mas é uma diferença pequena, né? E blocos de 39 são encontrados em qualquer cidade de médio porte. Vou colocar até a cidade acima de 50 mil habitantes, tá? Eu não conferi todas as cidades, mas meio que um padrão que você vai ter. Tem uma cidade com 50 mil habitantes, já tem bloco de concreto sendo fabricado nela. Mas blocos de encaixe de 34, 54, muitas vezes não tem. Claro, isso pode ser contornado com alvenaria amarrada ou cintada, mas é um custo extra comparado a só assentar o bloco de encaixe. Ok? Então, o problema do bloco 14 por 39 é que ele não tem a modulação perfeita, ele tem que fazer ajustes como um todo. O engenheiro, durante o projeto, inclusive, pode ajustar e modificar e minimizar um pouco isso, né? Eu abordo isso mais nos cursos, mas a questão é, ele tem um custo extra no global. Ok? E por fim, a depender do nível de carga, blocos classe C comuns não atendem, e é preciso blocos de qualidade ensaiados, o que também é raro. Se você está fazendo uma casa térrea, não é um problema. Se está fazendo um sobrado, geralmente não é um problema. Mas você vai fazer um sobrado, 3 pavimentos, 4 pavimentos, você vai fazer um prédio, você vai fazer um arquitetônico muito arrojado, começa a ser um pouquinho complicado. Ok? Então esse é o primeiro motivo. Se você não tem ele, realmente não vai fazer sentido muito trabalhar, tá? Tem como pagar frete para trazer outra região, mas é um custo extra também, tem que cotar um frete, depende do caso, tem regiões que tem que cotar um frete de 300, 500 quilômetros, o que muitas vezes pega o sistema econômico e faz ele ser menos econômico. Muitas vezes ainda se paga, mas daí tem que fazer uma planilha e calcular se realmente compensa. Próximo, os blocos são pesados. Isso é uma desvantagem para o pedreiro como um todo, mas se você se importa com quem vai construir, onde você vai morar o resto da sua vida, é uma preocupação. Então, o bloco padrão de concreto 14 por 19 por 39 pesa próximo de 12 quilos. Alguns blocos especiais, como o de amarração, que é 14, 19, 54, ou o bloco de 19 de alta resistência, passam de 15 quilos. Chegam perto de 20, dependendo do caso, mas vai depender um pouco do fabricante. E entra a questão, apesar de dentro do possível carregar, né, tem como levantar sim, porque pedreiros fazem isso todo dia, né, e até hoje pedreiros carregam saco de cimento de 50 quilos, tá, sacos de 50 quilos de cimento, né, mesmo sendo muito acima do adequado, né, e você vai ver regularmente, tipo, essa é uma discussão regular de que o saco de cimento deveria ter só 25 quilos, porque daí seria muito mais fácil para executar, e muitos traços já usados só meio saco de cimento, tanto que tem o método padrão do vergalhão, de furar como um todo, para fazer o saco de cimento de 50 virar 2 de 25, mas a questão é, na prática ainda se carrega saco de 50 quilos. Então, o crítico é entender que acaba sendo um esforço maior do que assentar tijolo, que pesa em média 3 quilos. A vantagem é que uma parede que gastaria 25 a 40 tijolos, padrão de 3 quilos, vai gastar 13 blocos. Então, é um serviço mais bruto, porque é um bloco mais pesado de se levantar, tem aquela questão de levantar com duas mãos já como padrão, mas que ele ganha na velocidade. Então, apesar de ser mais pesado, né, apesar de poder dar uma dor de costas, tem um problema ergonômico pro pedreiro que está assentando o bloco, é mais rápido de construir, tá? E daquela questão, né, que eu falei que o bloco cerâmico vence em tudo menos a resistência, um bloco cerâmico 14 por 29 pesa 6 quilos. Ele não pesa 12, ele pesa metade, tá? E mesmo o bloco de amarração 14 por 19 por 44 pesa 9 quilos. Então, o bloco cerâmico não tem o mesmo nível de problema que o bloco de concreto. Aí você vai dizer, tá, mas ele pesa metade e tem 75% da largura. Sim, por isso que uma alvenaria de blocos cerâmicos é mais leve. Fazendo a fundação economiza um pouquinho comparado ao bloco de concreto. Tá? Mas o bloco de concreto tem essa desvantagem. Próximo, os projetos complementares não estão alinhados. A alvenaria modulada funciona bem se conforme a parede é construída, tubulações e instalações já são fixadas na parede. Levantar a alvenaria para depois sair quebrando e rasgando é um retrabalho que gera desperdício e entulho. Uma obra de alvenaria estrutural, na verdade toda obra, né, mas uma obra você pode ver a economia, você consegue dizer a economia só olhando, contando com quantas caçambas de entulho já foram. Tá? Quanto mais caçambas de entulho se gasta, com certeza menos economia ela tem.
já conversei com construtores como um todo, que fizeram uma casa inteira de alvenaria de blocos e gastaram uma caçamba de entulho. Perfeitamente possível, ainda mais com um projeto bem alinhado. Era um projeto meu, felizmente. Mas a questão é, estruturalmente falando, você pode contar se é uma obra econômica ou não, contando o entulho. Porque todo aquele entulho, alguém pagou por ele, eu imagino. Se for material roubado, deu outro problema, né? Mas está sendo jogado fora, ok? E daí você fala, tá, eu joguei 10 caçambas fora, será que está sendo econômico? É meio que a pergunta já é a resposta, tá? Então, entra aquela questão que, se você fizer isso, depois sair quebrando e rasgando, gera desperdício de entulho e ali entra o problema, né? Com rasgos na horizontal, enfraquece drasticamente a parede, né? Tem como evitar isso? Sim, é só planejar adequadamente o projeto. Inclusive um detalhe padrão que eu já mando para todos os meus projetos, como fazer isso. Inclusive a tubulação horizontal tem como fazer. Mas não é só executa a parede inteira e depois sai quebrando. É mais fácil para quem está levantando a parede, mas é muito pior para quem vai morar o resto da vida lá. Isso também vale para o projeto de telhado de laje, ligações com vigas, tesouras e outros elementos, né, que devem ser planejados junto à alvenaria. Então, o ideal é planejar já isso. Não é levantar a alvenaria até os 3 metros, digamos, por exemplo, e daí coloca o telhado em cima e daí vai ter um buraco ali para ter que tampar entre a altura da estrutura, né, até chegar na telha, e daí faz um acabamento de qualquer jeito. Não, o ideal é ter um planejamento antes, já deixar esperas antes como um todo. Ok? Próximo, motivo 4, você quer paredes finas. Quando você desenha uma planta baixa, a espessura das paredes é um sacrifício ou muitas vezes é ignorada, porque ela existe e mesmo que seja parede padrão oficial arquiteto de 15 centímetros. Que parede que na prática tem 15 centímetros? Nenhuma. Mas só uma parede de 15, por exemplo, já sacrifica quase 10% em torno de 10% da área útil da obra. Vai depender do tamanho da obra, quantas paredes tem, claro, mas em torno de 10%. Na prática, quase nenhum sistema atinge paredes de 15 centímetros. E mesmo que você me diga que tem um sistema que atinge paredes de 15 centímetros, pode ter certeza que se for numa obra construída com ele, vai ter várias paredes que tem 14, vai ter várias paredes que tem 16, porque é um processo semi-artesanal ainda, não é preciso medido em milímetro, ok? E a questão é, no caso da alvenaria padrão de blocos, a mais eficiente é a de 14. Tá? É o carro-chefe de 14, é o que tem mais encaixes, é a que tem mais opções de alta resistência, é a que você consegue encontrar mais fácil na região, mas ao mesmo tempo ela tem uma espessura efetiva de 18 centímetros em média. Vai numa obra na prática, mede as paredes. Você vai ver que numa parede o reboco ficou mais fino, outra ficou mais grosso, uma ficou levemente desnivelada e o pedreiro tirou no reboco. Então vai ser uma média de 18, vai ter algumas de 17, vai ter algumas de 20. Na média dá uns 18 centímetros. Ok? Isso sacrifica 12% da área útil. Ou seja, uma casa que tem 100 metros quadrados, se você somar a área útil interna de todos os cômodos, vai dar uns 88. Não vai dar 100. Entendido? E, claro, essa espessura traz maior resistência, capacidade termoacústica, rigidez e economia e estrutura, porque vai tirar aço, como todos, se comprar uma parede mais fina. Né? Inclusive aquela questão que a pessoa vê a parede como desvantagem, eu quero a parede mais fina possível. A parede mais fina possível vai precisar uma armadura maior, grauteamento maior, armadura mais próxima, vai ter uma capacidade térmica pior, uma capacidade acústica pior, mas tecnicamente tem um quarto 5 centímetros mais largo. Ok? Só que o problema é que, quando você olha a parede apenas como tampa-buraco, realmente o ideal seria fechar os cômodos com papelão. É uma pergunta que eu deixo isso aqui termo realmente porque é uma pergunta que eu faço para os clientes. Né? Eu chego para o cliente e falo, tá, vamos trabalhar com alvenaria de blocos de 14, muito eficiente. Ele fala, não, já é uma resposta que eu já ouvi algumas vezes, né? Vai gastar muito, muita espessura, vou ficar perdendo. Eu pensei que com parede de 3 metros e 3 metros de eixo a eixo, eu teria 3 metros livre no quarto, e agora eu vou ficar com um quarto com 2,80 livre? Daí minha resposta é, né, tá, então eu vou fechar com papelão, né? Faz a casa de papelão, vai ter 0 centímetros. A termoacústica vai ser um lixo, a casa não vai ter estabilidade estrutural nenhuma, mas tecnicamente não perdeu nenhum centímetro. Ok? Próxima questão é, seu arquiteto acha que será uma casa loja de shopping. Ok? Que é o quê? Que é fazer grandes panos abertos,
né? Nenhum pilar, nenhuma parede como um todo, só quem sabe um pilar longe. Janelas gigantes, né, de fachada para as pessoas passarem e olhar a vitrine. Você tem uma loja de roupa ali, né? Dá para olhar ali a loja de roupas. Né? É só vidro, ok? Nesse caso, o que você tem de estrutura? Porque a alvenaria estrutural usa a parede como estrutura. Usa a alvenaria como estrutura, não usa a parede, porque senão vai ter maluco que vai achar que o reboco é parte da estrutura, pelo amor de Deus. Mas a questão é, usa a alvenaria, eliminando os pilares e vigas da obra por existir alvenaria, ok? Se o arquitetônico tem pé direito muito elevado, portas, janelas gigantes e quase nenhuma parede, o que vai suportar a carga exatamente? Como base, né, esse é o problema, que para funcionar a alvenaria estrutural, você tem que ter alvenaria. Motivos óbvios. Como base, uma alvenaria de blocos de 14 centímetros funciona muito bem com o pé esquerdo até 3,20 metros e aberturas de 2,40 ou menos. O pé esquerdo 3,20 metros é para ter um esboteiros abaixo de 24 e não exigir armar todas as paredes. E a abertura de 2,40 é para não exigir fazer vergas especiais. Sem fachada cheia de aberturas contínuas, sem aberturas contínuas, sem alvenaria, né? De aberturas contínuas como um todo, né? Sem cargas concentradas ou vãos acima do que a laje escolhida atende. Né? Então, quando fala carga concentrada, o pavimento superior vai ter um pilar lá que apoia na alvenaria ou um espaçamento de tesouros, a cobertura considerável, coisa do tipo, isso não atende muito bem. Né? Ou vãos acima do que a laje escolhida atende. Então, você escolheu trabalhar com uma laje de vigota estreliçada, né, de 8 centímetros de altura. Ok, então não é uma laje para vencer 6, 7, 8 metros de vão. Daí você vai dizer, então a alvenaria estrutural não é eficiente para vão grande? Muito pelo contrário. Eu já trabalhei em obra de alvenaria estrutural com vão de 10 metros. Mas era um vão de 10 metros com uma laje capaz de vencer um vão de 10 metros. Uma laje que foi cara, mas outra opção era mais cara ainda. Então, entre caro por caro, acabou escolhendo uma laje alta, robusta, capaz de vencer esse vão de 10 metros. Talvez até no futuro eu posto ela, porque é uma obra que está em execução, como essa específica que eu estou lembrando. Tá? Mas lá do GDR Estrutura já tem várias obras similares, como um todo. Né? Tem voos até maiores, né? Mas, tecnicamente, se eu quero economia, eu quero escolher uma laje e trabalhar dentro do limite que ela atende. Ok? Caso contrário, tem que colocar pilar, tem que colocar viga, tem que colocar alguma outra coisa e pagar por essas peças. E quando você faz a conta de realmente quanto custa um pilar, quanto custa uma viga como um todo, você meio que se pergunta, meu Deus do céu, como que as pessoas ainda constroem assim? Mas ainda constroem. Porque quando você calcula mesmo tudo que custa, dá medo. As pessoas, meu Deus do céu, agora eu entendo por que eles falam de alvenaria estrutural. Tá? Mas quando não se faz conta e vai no acha legal, parece que é muito legal colocar pilar e viga torta e direito. Tá? Próximo motivo é que é uma obra acima de 10 pavimentos. Não vai ser uma obra residencial, claro, né? Mas se for um prédio, médio porte acima, já começa a não compensar. Tá? Só que entra a questão, tanto bloco de concreto quanto cerâmico são capazes de suportar acima disso. Nós temos muitos exemplos de mais de 10 pavimentos em alvenaria de blocos, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo. Você tem quase nada de exemplo chegando em 20 pavimentos. Nós temos muito de 12, 15 pavimentos, por exemplo. Por que é muito difícil passar disso? Porque blocos para esse nível de carga são caros e exigem reforços pesados. Daí você vai dizer, tá, mas ainda assim, compensa. Tá? Então quer dizer que nesse caso é melhor pilar e viga? Não, nesse caso o pilar e viga ainda é mais caro, geralmente. Né? Mas se o arquitetônico ajuda, o bloco vai ser mais barato que trabalhar com pilar e viga. Mas mais barato do que trabalhar com o bloco é trabalhar com uma parede de concreto armado. Que quando a gente fala desse nível de altura e vários pavimentos repetem, você compra um jogo de formas que é caro para burro, mas usa ele várias vezes, mais 10, 12, 15 vezes, e ele se paga. Ok? Motivo 7, não teve modulação da alvenaria. Blocos eficientes têm fiadas alternadas com furos alinhados, que são essenciais para gradeamento e armadura em instalações. Para que isso ocorra, todo o arquitetônico tem que ser respeitado essa modulação. Então, não dá para o arquiteto, eu quero trabalhar com o banheiro com exatamente 134,5. Eu quero 134,2 milímetros. Esse nível de precisão nem existe na engenharia civil. Ok? Isso é uma maluquice completa.
Isso existe na engenharia mecânica, né? Mas é aquela questão. Engenheiro mecânico tem peça pequena e para ele 1 milímetro faz diferença. Engenheiro civil tem a peça grande e para ele 5 centímetros ele nem vê a diferença. Pois é. Então a questão é que estruturalmente ou modularmente falando, né, a gente tem que desenhar a grade e trabalhar dentro dela. Tá? Então, se você pensava, eu vou ter uma sala de 3,5 metros. Uma sala de 3,5 metros em alvenaria de blocos cerâmicos, por exemplo, com modulação de 29, ou ela é 342, que vai dar 23 furos, ou ela é 357, que vai dar 24 furos. E na prática, ela vai ser de uns 340, 354 no 23 furos, vai ser uns 355 ou 359 no 24 furos. E provavelmente, se você não pegou um pedreiro muito bom, de um lado vai ser 2 centímetros, 3 centímetros maior que o outro. E é usual acontecer isso em obra. Tá? Fazer 350 centímetros exato, falar tem que ser isso exato. Significa quebrar bloco ou usar bloco de encaixe, perder amarração, resistência e aumentar custo. E claro, né? Você vai ter que chamar uma equipe da NASA para rebocar e ter a espessura certa no milímetro, ok? Então, se você tem espírito, tem ferramenta de engenheiro mecânico que 1 milímetro para ele faz diferença, vai complicar aqui. Não, isso não se acerta isso, não tem como acertar no milímetro o espessor do reboco. Não tem como acertar no milímetro a posição do bloco, porque um bloco para outro vai ter diferença de 3, 4, 5 milímetros. Ok? O mesmo vale na altura. Se você tem 20 centímetros entre fiadas, a altura da parede deve ser um múltiplo disso, né? Até a base, né? Até a base ou o topo da laje. Como assim? Basicamente, quando a gente fala de uma parede de alvenaria de blocos, eu tenho duas possibilidades. Que é a primeira, que eu trabalho, levanto 15 fiadas de blocos, a 15ª fiada seja um bloco canaleta, e eu faço a laje em cima do bloco canaleta. Então vai dar 3 metros mais a altura da laje. Por exemplo, poderia ser 2,80, poderia ser 2,60, sim, tá? Mas é um múltiplo de 20 centímetros mais a altura da laje, ou o último bloco canaleta, em vez de ser um bloco U, é um bloco J, e daí esse bloco J laje chega nele e encaixa por dentro dele, e daí eu tenho 3 metros, ou 2,80, ou 3,20, ou 2,60 de altura de topo da laje até o topo da outra laje, ok? Senão não encaixa, beleza? E por questão final, bloco modular é um sistema excelente para paredes. É um sistema que eu gosto muito. Eu só não sou do time bloco de concreto ou bloco cerâmico, porque eu não torço para time nenhum, porque é igual cor preferida, eu não tenho desde que eu deixei de ser criança. Né? E o excelente porque quando você joga no papel ou numa planilha do Excel, mas você faz a conta, realmente ele pode entregar uma economia considerável. Tanto pela alta velocidade quanto alta resistência, que você consegue atingir com baixo custo, tanto que ele é o carro-chefe de alvenaria estrutural. Muitas vezes se pensa em alvenaria estrutural, as pessoas pensam que tem que ser alvenaria de blocos. E geralmente é um sistema bem eficiente. Mas também é um tipo de parede que requer cooperação entre arquitetônico e estrutural e requer controle de qualidade. Um engenheiro que busca entregar qualidade deve saber utilizar todas as ferramentas disponíveis. O bloco modular é muitas vezes ele é eficiente. Um engenheiro que se limita a trabalhar com alvenaria estrutural só de blocos pode atingir uma eficiência muito boa, porque entre todos é a opção mais versátil, não é a melhor sempre, mas é a mais versátil. Né? Dificilmente é uma opção ruim, ok? Mas nem sempre é ideal. Tá? Então o engenheiro tem que saber todas as ferramentas e quando cada uma funciona. Para isso, eu recomendo o meu curso Projetos na Prática, onde eu ensino como conceber estruturas em todos os sistemas construtivos, demonstrando projetos do início ao fim, com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de diferentes sistemas estruturais. E se você não é engenheiro, mas vai construir, eu trabalho com projetos estruturais e revisando projetos de todo o Brasil. Se você não é engenheiro, você pode me contratar para projeto. Muitas vezes também as pessoas chegam para mim com um projeto pronto e não confiaram no projeto da maneira que está, ou acharam um quantitativo muito elevado, ou só querem a segurança que está certo, e eu faço a revisão de projetos, faço a TP também. Né? E além disso, eu posso indicar engenheiros da sua região, se você prefere contratar um engenheiro para o projeto da sua região, eu bem tenho contatos no Brasil todo, ou né, até para mesmo quando eu projeto para execução, como todo, posso indicar também. Né? E todos os meus livros, cursos e contato para orçamento de projeto estão no site, que eu deixo no link da descrição do vídeo aqui embaixo. Eu deixo também lá nesse texto que eu vou publicar no Substack, que se você é inscrito no meu
no Substack você já recebe automaticamente um e-mail sobre, né? E lá tem o botão de se inscrever, né? Que vou deixar o link aqui embaixo também, né? E o botão de compartilhar, beleza? Mas por enquanto é isso então, ok? É um vídeo que eu tive dificuldade de fazer porque ele é muito bom, tá? Eu gosto muito da alvenaria de blocos por questão da maneira que ela entrega, por questão da qualidade que a gente consegue final com uma alvenaria de blocos, por uma boa, digamos, um bom custo-benefício, mas ao mesmo tempo não é perfeito, ok? E se você não está trabalhando em uma região que tem blocos adequados, ou você não escolheu blocos adequados, em uma região que os pedreiros têm muito preconceito com o bloco, e o objetivo deles é só trabalhar na diária, em uma região ou um projeto mal feito, né, que vai fazer o elétrico depois, ou o pedreiro vai contratar só um para fazer a parede depois, vai vir o cara da elétrica, da hidráulica, ou você quer uma parede muito fina, ou você quer fazer sem nenhuma parede, não, esse é o caso, não é o caso. Ou uma obra muito alta, né? Ou você quer fazer na medida em milímetros certinho, aí não é o caso para você o bloco. Mas caso contrário, você está buscando bom custo-benefício, uma obra usual padrão, muitas vezes é a opção ideal, beleza? Então por enquanto será isso e até a próxima aula.